Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, prazer, meu nome é Roberta Frossar. Bem-vindos a outro vídeo aqui no meu canal do YouTube. E nesse vídeo eu vou contar pra vocês 3 hábitos que são essenciais na minha vida. Esses 3 hábitos eu aprendi em uma aula na faculdade. E eu não só vou contar esses hábitos pra vocês, mas eu também vou ensinar a vocês da mesma maneira que eu aprendi. E esses hábitos são essenciais na minha vida, não só na minha vida acadêmica, mas também na minha vida pessoal. Esses hábitos parecem ser simples e até um pouco óbvio, mas quando colocados em prática por um certo período de tempo, eles me ajudaram a solucionar problemas, a priorizar o meu tempo, a alcançar objetivos e, o mais importante, aprender o meu potencial. E eu espero, assim, ajudar vocês de alguma maneira. Por isso, antes de começar, eu queria pedir que você pegasse, de preferência, 2 papéis, porque são 3 exercícios, então o ideal seria ter um lado da folha para cada exercício e também uma caneta. É bem simples, gente, e eu prometo que vocês não vão se arrepender, porque eu não levei muito a sério no começo. Era para ser uma aula fácil na faculdade, é uma aula que não é relacionada ao meu major, né, a minha área de especialização. Eu sou da área da saúde, essa foi uma aula dentro de business. Eu não levei muito a sério no começo, mas hoje fez toda a diferença pra mim. O primeiro exercício se chama a lista de 3 coisas. É muito simples, eu quero que você escreva na folha 3 coisas que são muito importantes pra você. Essas coisas pode ser prioridades ou pode ser objetivos, pode ser os dois, mas eu quero apenas uma lista com 3 coisas. Então você pode misturar prioridades com objetivos ou o que é mais importante na sua vida junto com objetivos que você tem. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Número 1, família. Número 2, saúde. E número 3, os meus estudos. Por quê? Os meus estudos me ajudam a alcançar o meu objetivo. Então, o estudo é importante, não só o meu objetivo é importante, mas o que me vai fazer alcançar aquele objetivo. Qual a ferramenta que eu vou usar? É os estudos. E então, os estudos entram nessa minha lista de 3 coisas. Família é muito importante, saúde é muito importante e os meus estudos. Então, faça essa lista e coloque o primeiro sendo o mais importante, o segundo seja o segundo mais importante e o terceiro mais importante. E então, na lista que eu dei pra vocês, família vem primeiro. Pra mim, família é mais importante do que até minha saúde. Segundo vem saúde. Nessas 2 coisas vem muito lado a lado, então não tem problema. Mas o terceiro sendo estudo, é porque eu coloco o meu estudo depois da minha família, mas eu coloco também a minha saúde na frente do meu estudo. Então eu sempre vou priorizar a minha saúde depois do meu estudo. E isso parece ser bem simples, mas eu tenho que aplicar isso muito no meu dia a dia. Então pausa o vídeo aqui, escreve a sua lista com 3 coisas, sendo o primeiro mais importante. Depois vamos continuar o vídeo. Essa lista de 3 coisas parece ser muito simples, né? Você vai falar, nossa, que perda de tempo, por que eu tenho que fazer isso? Gente, eu tenho essa minha lista de 3 coisas em ordem na minha mente todos os dias. Isso foi um hábito que eu fiz que parece ser pequeno, mas é uma coisa muito potente, é uma coisa muito poderosa na minha vida. Essa lista de 3 coisas, eu tomo decisões na minha vida todos os dias baseado nessa lista. São decisões que parecem ser pequenas, decisões que nem requerem nosso tempo e que às vezes nós nem percebemos que nós estamos fazendo. Mas essas decisões muito pequenas, elas somam muito na nossa vida e elas traçam o nosso caminho, né? Claro que às vezes a gente tem que colocar uma coisa em cima da outra, mas no total eu preciso enxergar que realmente eu estou seguindo essa minha lista. Eu não vou passar por cima dos meus objetivos pra ninguém. E essa é uma prioridade que eu tenho. Eu tenho esses 3 objetivos na minha vida e ninguém e nem nada vai passar por cima disso. Claro que existem situações, mas eu tenho as minhas prioridades, eu tenho os meus objetivos. E essa minha lista de 3 coisas importantes, eu tenho em mente todos os dias. E isso fez muita diferença pra mim, porque agora tudo que eu faço tem um motivo. Tudo que eu faço, eu tenho os meus objetivos e as minhas prioridades comigo. Então tudo que eu faço, eu coloco essas coisas, eu coloco os meus valores, eu coloco os meus objetivos, as minhas prioridades nas coisas que eu faço. Então agora eu não faço mais as coisas em vão, agora eu faço as coisas com objetivo, com uma base do porquê que eu tô fazendo aquilo. Isso fez uma diferença enorme pra mim, porque agora eu me coloco, agora eu não tô fazendo aquilo por fazer uma coisa vazia, em vão, que parece até perda de tempo. Tudo que eu faço, eu tenho essa lista em mente. Eu falo, o que eu devo fazer? Deixa eu ver.
quais são as minhas prioridades. Então, aí eu decido se eu faço ou não. E aí você deve se perguntar, né? Por que uma lista de 3 coisas? Bom, eu acho que isso facilita muito. Eu acho que também, por um lado, nós não podemos ser radical, né? Claro que eu aproveito a minha vida, mas por um outro lado, eu também não posso ser muito presa a isso, sabe? Então, eu gosto da lista de 3 coisas, né? Apenas 3 coisas, porque são aquelas coisas que são mais importantes. É o núcleo, é o que dá vida a tudo que eu faço, sabe? Ter essa lista em mente quando eu tomo as atitudes no meu dia a dia é extremamente importante, porque isso me guia na vida. Isso fala, não, você deve fazer isso e não isso. Ou você deve fazer isso agora e deixar isso pra depois. Ou, não, você já fez muito, então você pode fazer agora, não tem problema. Ela me ajuda a priorizar, ela me ajuda a tomar atitudes melhores. E também em momentos, né, de confusão, em momentos de crise, né? Não necessariamente crise ao meu redor, mas dentro de mim. Em algum momento que eu esteja confusa, em algum momento que eu tenha incerteza, qualquer coisa assim que deixe a gente um pouco cego, né? Eu diria assim, sem deixar que a gente veja as coisas com clareza, eu pego essa lista e falo, não, quais são as minhas prioridades? Quais são os meus objetivos? O que é mais importante pra mim? Então, a partir disso, eu vou tomar decisões. Isso é, assim, uma coisa muito simples, mas que tem me ajudado muito a crescer na vida, assim, crescer pessoalmente, né? Crescer nas minhas atitudes, a estar sempre aprendendo, a estar sempre evoluindo, né? De uma maneira ou outra. Então, isso é uma coisa muito importante pra mim. Eu comecei a pensar, sabe? Eu pensei, quais são as 3 coisas que são mais importantes pra mim? E o que faz uma coisa ser mais importante que a outra? No meu dia a dia, o que eu estou priorizando? O que eu estou usando para tomar atitudes? Isso me fez pensar muito. Eu espero que vocês também façam o mesmo, porque, né, é importante dar valor àquilo que a gente faz. Me ajuda a tomar decisões também. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro exercício. Então agora vamos para o próximo. O segundo exercício se chama Os Quadrantes da Vida. Esses quadrantes é muito simples e também muito poderoso na minha vida. Bom, esses quadrantes eu devo dar crédito, né, ao autor. Eu acho que se chama The Eisenhower Matrix. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele. De um lado tem urgente e não urgente. No outro lado tem importante e não importante. E os quadrantes são: quadrante 1, importante e urgente. Quadrante 2, importante e não urgente. Quadrante 3, não importante e urgente. Quadrante 4, não importante e não urgente. E a pergunta é o seguinte: em qual quadrante você está passando a maior parte da sua vida? Você está passando naquele quadrante em que é importante e urgente? Você está passando mais no quadrante não importante e urgente? Ou você está passando mais a sua vida naquele quadrante não importante e não urgente? Ou, com outras palavras, a maioria é um passatempo, né? Você gasta muito seu tempo fazendo coisas que não são importantes e não são urgentes. E esse é o quadrante que você quer passar menos tempo da sua vida. Porque são aquelas coisas que perdem o seu tempo, né? Que são coisas que você faz que são em vão, que não tem valor, que não te adicionam muito. E o quadrante que você quer passar a maioria do seu tempo é um quadrante em que tudo que você faz é importante, mas não é urgente. E esse é aquele quadrante, né, que nos deixa relaxado, que você tem tudo em dia, em que você tem controle sobre as coisas. E claro que assim, a vida acontece, né? E que sejam coisas urgentes que são importantes pra você. Mas assim, nós queremos deixar menos coisas urgentes o possível, né? Você quer passar a maioria do tempo naquele quadrante que você faz coisas importantes que não são urgentes. Então você precisa de certas habilidades para poder passar a maioria do seu tempo nesse quadrante. Você precisa saber planejar o seu tempo, você precisa saber priorizar, você precisa saber ter os seus objetivos sempre em mente, ter um porquê que você faz as coisas. E então esse é aquele quadrante em que nós estamos indo atrás, nós estamos fazendo sempre tudo tendo consciência do que nós estamos fazendo. É aquele quadrante que requer muito da gente, mas não é urgente, né? Você não está fazendo sempre as coisas com pressa. Quem passa muito tempo no quadrante em que as coisas são importantes, mas são urgentes, normalmente é quando você não sabe muito planejar o seu tempo, que você sempre faz as coisas com pressa. E, né, tem aquele ditado que a pressa é inimiga da perfeição. Então, às vezes, nós sacrificamos muito a qualidade naquilo que nós estamos fazendo, porque nós estamos fazendo sempre com urgência. E aquilo que a gente está fazendo é importante, né? Mas nós não soubemos priorizar o nosso tempo, então nós estamos fazendo aquilo com urgência. Claro que a vida acontece. Você tem um filho na escola que talvez
está com febre na escola, dor de cabeça, você tem que sair do seu trabalho e pegar o seu filho na escola. Então aquilo você tá passando a sua vida no quadrante de importante e urgente. Você precisa agora mudar os seus planos, ou talvez alguma tragédia acontece, você precisa, né, se adaptar àquilo naquele momento, mas depois você tem que voltar para aquele quadrante em que você faz coisas importantes e não urgentes. Você precisa saber mudar as coisas ali para poder se adaptar àquele momento e depois você precisa voltar. Mas quando você faz as coisas importantes e sem urgência, quando algo importante e urgente acontece, não tem tanta urgência porque você já fez as coisas importantes sem urgência. Não sei se vocês estão entendendo, mas por exemplo, vamos supor que você tem um trabalho para entregar. Vou dar um exemplo bem simples. Um trabalho para entregar, você tem feito aquele trabalho, né? Todos os dias você tem feito um pouco daquele trabalho, então você está fazendo algo importante e sem urgência, né? Você está sabendo administrar o tempo que você vai usar nesse trabalho. Então você está ali fazendo, né, com antecedência o trabalho, e aí um dia antes, que é para você entregar o trabalho, acontece algo urgente e importante, que você tem que parar, você não pode mais fazer aquele trabalho ali naquele momento, né, e você tem que entregar no dia seguinte. Mas esse algo urgente e importante que aconteceu interrompeu a sua vida ali naquele momento, mas o que você tinha, que era importante e agora urgente, porque você tem que entregar no dia seguinte, não é mais tão urgente, porque você já começou ele, porque você já fez o trabalho. Você não terminou, você não entregou ainda, mas agora aquela urgência não cresceu e não virou aquela bola de neve. Então, o que aconteceu, que é urgente e importante, que te interrompeu ali naquele momento, você pode agora administrar de uma maneira melhor, porque agora você não tem, né, duas coisas importantes e urgentes para poder fazer. Esse foi um exemplo simples, né? Claro que a vida é muito mais dinâmica, muito mais complexa que isso, mas isso me fez pensar, eu estou passando a minha vida fazendo coisas não importantes e não urgentes. Sim, é legal, né, passar tempo ali, fazer coisas que a gente gosta e que não necessariamente leve a gente a algum lugar. Por exemplo, eu gosto de acompanhar certas pessoas aqui nas redes sociais, mas eu não passo a maioria do meu tempo ali. Então, eu tenho que pensar, como que eu estou administrando o meu tempo? Eu estou fazendo coisas que me adicionam ou coisas que me deixam ali naquele quadrante, que é aquilo que é não importante e não urgente? Ou, como que eu estou administrando o meu tempo? Fazendo muitas coisas que não são importantes e não urgentes. E aí o que acontece? Quando eu tenho algo importante, vira urgente, porque eu não estava naquele quadrante que as coisas eram importantes e não urgentes. Eu estive naquele quadrante que as coisas são não importantes, não urgente, e aí quando algo importante acontece, ele passa a ser urgente, né? Porque eu não soube administrar, eu não soube... Por exemplo, se eu perder muito tempo em redes sociais, eu estou fazendo algo que é não importante e não urgente. E aí quando eu tenho um trabalho para entregar, aquele trabalho vira importante e urgente. Qual o quadrante que eu estou passando a maioria do meu tempo? Esse é o segundo exercício. Eu queria que você pegasse a folha e escrevesse esses quadrantes que eu coloquei aqui na tela pra vocês agora. E aí você pensa nas coisas que você faz, né? Como que você passa a maioria do seu tempo? E aí você coloca cada uma dessas coisas nos seus quadrantes. Então para pra pensar, o que você faz na sua semana? Lista todas as coisas que você faz e aí depois você olha para aquela lista de todas as coisas que você faz e olha para os quadrantes. E aí você tenta colocar cada coisa dentro de um quadrante. E aí você pensa, aonde que você está passando a maioria do seu tempo? Em qual quadrante você está na sua vida? E eu quero passar o meu quadrante naquelas coisas que são importantes e não urgentes, né? Porque eu quero ter um significado na minha vida. Eu não quero só fazer coisas que são em vão. Então, eu quero fazer coisas que são importantes e não urgentes. Então, para pra pensar em qual quadrante que você está. E se você está num quadrante que você acha que não seja ideal, né? Eu acho que o quadrante importante e não urgente é ideal, mas talvez você tenha outras prioridades, né? Talvez você ache que um outro é mais importante. Então para pra pensar em qual quadrante que você está, em como que você vai fazer para mudar se você não estiver no quadrante que você acha ideal. Então, para fazer essa mudança, o que precisa de você? Então, isso foi um exercício muito legal que eu aprendi e me ajuda muito a tomar as minhas decisões, porque eu penso, ok, eu quero ficar no quadrante e que as coisas são importantes e não urgentes. E aí eu vou naquela minha lista de 3 coisas e eu penso, então tá, o que eu tenho que fazer, né? Quais são as minhas 3 prioridades? Então, baseado nisso, eu vou tomar decisões. Qual quadrante que eu estou no momento, né? Os quadrantes são assim, você não vive só em um, né? Todo mundo faz coisas que não são importantes e não urgentes, coisas que são importantes e urgentes, né? Mas a maioria do meu tempo eu quero passar fazendo coisas importantes e não urgentes. Então, baseado na minha lista de 3 prioridades, o que eu tenho que fazer agora?
nesse momento. Eu tenho essa coisa que eu tenho que fazer. Então, peraí, quais são os meus objetivos e prioridades? Então tá, aonde eu quero viver? Eu quero que isso seja feito com urgência, então eu tenho que saber priorizar. Então, o que eu tenho que fazer para poder fazer isso assim e não do outro jeito? Então, um quadrante, junto com a minha lista de 3 coisas, me ajuda a tomar decisões. Então, é algo simples, mas algo que também mudou muito pra mim. O terceiro exercício é objetivos grandes e objetivos pequenos. Gente, uma coisa que eu acho interessante é que há um tempo atrás, né, quando eu estava lá no meu primeiro ano da faculdade, eu queria arrumar trabalho, né, queria arrumar pesquisas pra fazer. Então, eu sempre treinava antes de fazer entrevista. E aí eu sempre ia na internet e pesquisava, né, perguntas comuns que são perguntadas na entrevista pra posição tal. E uma pergunta que sempre aparece é aquela pergunta: aonde você quer estar em 5 anos? E eu sempre pensava, nossa, mas como que as pessoas sabem onde que elas querem estar em 5 anos, né? Daqui muito tempo, não sei onde eu quero estar daqui a 5 anos. Hoje eu sei exatamente o que eu quero. Esse é um objetivo grande que eu tenho. Mas eu entendi também que para ter esse objetivo grande, eu preciso pensar para trás, né? Eu sei o que eu quero lá na frente, mas o que eu tenho que fazer para poder chegar até lá. E ter objetivos grandes e ter objetivos pequenos é muito importante, né? Você tem que saber onde você quer chegar, mas também quais passos você tem que dar para poder chegar até lá, né? Eu comecei a ver, eu realmente estou fazendo hoje o que eu devo fazer ou não? Ou eu estou ou não na direção daquele objetivo, né? Eu estou ou não caminhando? Porque é fácil você querer, mas o difícil é você fazer um pouco todos os dias para você poder chegar até lá. Eu tenho meu objetivo em mente e eu penso naquelas 3 coisas, né, que eu tenho como prioridade. Eu estou priorizando ou não para poder chegar naquele objetivo? Porque eu acho que é importante você ter a sua prioridade, mas você também saber onde você quer chegar. Quando eu sei onde eu quero chegar, quando eu sei qual é o meu objetivo lá na frente, eu sei o porquê que eu tô fazendo aquelas prioridades, porquê que eu tenho esses objetivos e o porquê que é tão importante pra mim fazer aquilo todos os dias. Porque não tem nada que me motive mais do que eu saber o que eu quero. Eu sei o que eu quero. Então, quando eu sei o meu objetivo maior, eu faço decisões pequenas na minha vida que me ajudam a chegar lá. E eu não tenho dó de falar não. Eu falo não muitas vezes, né? Falar não é o difícil, mas você tem que saber falar não pra coisas que não vão te ajudar a chegar naquele objetivo, que vão te fazer viver no quadrante que talvez você não queira viver. Então, assim, aquele meu objetivo grande é essencial na minha vida, mas eu também preciso dar uns passos atrás, ver aonde eu estou hoje e o que eu tenho que fazer pra chegar naquele objetivo. Será que realmente eu estou fazendo ou eu estou me iludindo? Porque também é fácil você quer tanto uma coisa, mas e aí? Você tá fazendo o suficiente mesmo? Então eu sempre penso quais são as minhas prioridades. Eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo? Mas lembrando que, gente, não é viver, né, muito de um lado nem do outro. Você precisa achar o meio termo, claro que sim. Mas o meu meio termo é o que me deixa feliz, né? Então, assim, eu acho que isso é subjetivo, né? Cada um tem o seu. Mas eu gosto de passar a maioria do meu tempo fazendo coisas que, né, vai me acrescentar. E também eu gosto de aproveitar, eu gosto de viajar. Mas eu sempre procuro fazer isso depois. Eu não coloco isso na frente dos meus objetivos. Escreva no papel qual o seu objetivo, né? Qual o seu objetivo maior. Vamos supor que seu objetivo aconteça daqui a 5 anos. Então dê um passo atrás e pense: o que eu tenho que fazer daqui a 4 anos? O que eu tenho que fazer daqui a 3 anos? Daqui a 1 ano, o que eu tenho que ter feito para poder, daqui a 5 anos, chegar naquele objetivo? Então tá, daqui a 1 ano eu tenho que ter cumprido isso. Então o que eu tenho que fazer daqui a 6 meses? Porque você não vai chegar a cumprir aquilo que você tem que cumprir daqui a 1 ano da noite pro dia. Então o que você tem que fazer daqui a 6 meses? Então o que você tem que fazer daqui a 1 semana? Então pode ser uma coisa tão simples quanto fazer um vestibular daqui a 1 ano. Então o que você tem que ter estudado em 10 meses? Então o que você tem que ter estudado em 6 meses? Então o que você tem que estudar hoje? É isso, gente. Esses são os 3 exercícios. São 3 hábitos que realmente mudaram na minha vida, mudaram o jeito que eu tomo atitudes, que eu resoluciono problemas. E eu espero que vocês tenham gostado, eu espero ter ajudado vocês de alguma maneira. E não se esqueçam de me seguir aqui no canal e também me seguir lá no Instagram. E vejo vocês no próximo vídeo.